uma reflexão na palavra do nosso eterno e bondoso Deus, aleluia, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, capítulo de número 11, e o versículo de número 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Nós vamos falar de algumas lições para a juventude. Nesse texto sagrado, Salomão aconselha aos jovens dizendo: alegra-te, jovem, na tua mocidade. A juventude é entendida como a fase que antecede a vida adulta. É o período que antecede o estado da maturidade do ser humano. No Brasil, é considerado jovem todo cidadão com idade entre 15 e 29 anos, que compreendem o adolescente, o jovem que tem entre 15 e 24 anos. Já a ONU, a Organização das Nações Unidas, o termo juventude geralmente se referem àqueles que têm entre 15 e 24 anos de idade. É a fase em que as pessoas estão mais vulneráveis e propensas aos desvios de conduta por causa da sua inexperiência. Em Gênesis, no capítulo de número 8, versículo de número 21, o próprio Deus reconheceu isso, quando disse que a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Deus compreende perfeitamente cada fase da vida humana e cada faixa etária das pessoas. Na Bíblia vemos moços que aprenderam a temer ao Senhor desde a sua mocidade e são oferecidos conselhos valiosos e prudentes para a juventude. Mocidade ou juventude são duas palavras sinônimas que descrevem a fase que antecede o amadurecimento das pessoas. Primeiro, a importância da juventude nas Escrituras. Em primeiro lugar, alguns indivíduos se recusam a amadurecer e passa para a vida adulta. Esse comportamento é conhecido como síndrome de Peter Pan, ou síndrome do homem que nunca cresce. Porém, olhando para a Bíblia, alguns jovens atingiram a maturidade ainda muito novos. Josué, sucessor de Moisés, foi um desses. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Lemos que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Em segundo lugar, em 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 26, é dito que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel aprendeu a confiar no Senhor desde a sua mocidade. Em terceiro lugar, em 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 2, vemos que o profeta Samuel se dirigiu aos filhos de Israel dizendo: já envelheci e encanece
E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. O profeta Samuel se tornou um exemplo de boa conduta desde a sua juventude. Em quarto lugar, ainda em 1 Samuel, capítulo número 16, versículo 18, um dos moços que deu testemunho do jovem Davi, dizendo: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. As proezas de Davi na sua juventude são uma fonte de inspiração para muitos jovens até os dias de hoje. Em quinto lugar, 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Lemos que olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. O gigante Golias subestimou a juventude de Davi. Nunca devemos subestimar as pessoas devido à sua idade ou condição social. Sexto lugar, 1 Reis capítulo 18, versículo 12. É dito que Obadias, mordomos do rei Acabe, temia ao Senhor desde a sua mocidade. No Salmo de número 71, verso 5, o salmista diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em sétimo lugar, Salmo de número 119, verso de número 9. O salmista faz uma pergunta e em seguida dar-lhes a resposta. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Em oitavo lugar, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, Salomão cobra a responsabilidade espiritual dos jovens, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamentos. Em nono lugar, em Lamentações de Jeremias, no capítulo número 3, versículo número 27, a palavra de Deus nos diz assim: o profeta Jeremias escreveu: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Ezequiel 16 e 60, o Senhor diz: contudo eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Oh, aleluia! Em décimo e último lugar, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Oh, aleluia! E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, Paulo continua aconselhando o jovem Timóteo: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com um coração puro invocam o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, a mocidade representa o vigor de um povo, de uma nação. É a idade da primavera, do romance, dos sonhos. Oh, aleluia, do encantamento. Jesus viveu a fase da mocidade. Entende perfeitamente os conflitos próprios da juventude. Portanto, meu querido jovem, não desanime. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Jesus o ama e o entende.
Corra para os braços daquele que tem o melhor do melhor para a tua vida. Aleluia! Ele quer te abençoar. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te usar como instrumento, assim como usara Daniel no reino babilônico, assim como usara a Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como usou a Ezequiel, como usou a Jeremias, como usou ao próprio Jesus, ainda na sua mocidade, na sua juventude. Diga não esta noite para tudo aquilo que ofusca a tua visão, para tudo aquilo que te traz desânimo, para tudo aquilo que te traz incerteza. Abre o teu coração e deixa Deus trabalhar de uma forma toda extraordinária. Deus concede livre-arbítrio e plena liberdade às pessoas para fazerem as suas escolhas. Mas tudo ocorrerá na nossa vida diante de uma escolha. Seja uma escolha para a vida ou seja uma escolha para a morte. Seja uma escolha para a felicidade ou seja uma escolha para a infelicidade. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus sonhos. Magnífico e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, em o nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado, Papai, nós entramos na tua presença, te louvando por esta palavra. Que esta palavra encontre guarida nos corações, Senhor, das pessoas que precisam de uma mudança, que precisam do teu milagre, Pai. Eu te peço, pela tua bondade, pela tua misericórdia, visita aqueles que precisam de um milagre na sua saúde, daqueles que precisam de um milagre no seu relacionamento conjugal, daqueles que precisam de um milagre, Senhor, nas suas finanças, nas suas economias. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Quebra os grilhões do inimigo nesta noite. Abraça esta alma carente, ferida, que precisa, Senhor, de um abraço de vitórias. Em nome do Senhor Jesus. Descansa em Deus, pois Ele tem o que você necessita.